de facto, é triste, é mau, eu diria, é mau caráter de quem faz isto, porque pode haver uma situação que não esperada e por distração a coisa acontecer, mandar um cigarro por dentro, até não há distraído, mas isto não é isso, isto é muito mais que isso, portanto, e já não é a primeira vez, e isto acontece no país inteiro. Há aqui atuar com mão pesada nestes indivíduos que têm estas ações, seja ele qual for, tem que se atuar, e atuar temos de saber o que aconteceu e quem fez, e aqui é que está a questão, porque não chegamos aí, agora vamos adivinhar quem é que fez. Portanto, tem que se criar meios de... Tem que haver mais inspeção, mais vistorias, mais presença visível também das autoridades. Nós muitas vezes passamos por tomar, e já dissemos isto muitas vezes, especialmente agora a zona histórica, que é uma zona também onde isto acontece muito, isto e outros atos de vandalismo, porque temos outras situações ainda muito mais graves, que é, por exemplo, atentados ao património histórico, em que com grafites e outras coisas mais que se faz a destruição de algo que faz parte de uma cultura, dos valores de um concelho. E isso, não podemos permitir isso, não podemos. E tem que haver, de facto, uma ação e uma mão pesada sobre estas situações. Agora, como é que se faz? Nós tentamos em tomar, ainda não se conseguiu, já se falou várias vezes, na videovigilância. Sabemos que a PSP tem que estar envolvida e tem que passar por eles e tem que haver um protocolo, porque nem toda a gente pode ter acesso às câmaras, terão que ser eles. Foi feito tudo, eu penso que não, ainda até hoje nenhum executivo conseguiu, de facto, fala-se, mas não há a concretização. A proteção de dados, claro que é importante, mas isto não é público, não vai ser público. Agora, se as pessoas sentirem que estão a ser observadas, vão ter muito mais cuidado. Se sentirem que eventualmente pode aparecer um par de agentes numa rua, numa esquina, certamente terão mais cuidado. E, portanto, isto tem que ser... E trabalhar as escolas... A polícia ir dar formação, porque não, às escolas, às crianças, começar de cedo, com o direito cívico, com tudo isto que é importante desenvolver. O que até devia começar era em casa. Exatamente, as escolas, e depois transmitir através dos encarregados de educação e tudo isto. Mas há que trabalhar muito. Estamos numa nova era, na era digital, na quinta geração, com as altas tecnologias, e depois temos o mais primário dos mais primários a atuar e a destruir aquilo que é de todos. A palavra certa é uma despesa ou investimento? É um investimento, porque vai preservar muito daquilo que é nosso, daquilo que nós acarinhamos. Não faz sentido nenhum alguém ir desenhar um grafite, desenhar é uma palavra, se for controlado, sim, temos obras de arte, belas obras de arte desta criatividade nova, mas não nos passa para a cabeça que alguém vai pintar, por exemplo, o alambor do Convento de Cristo ou qualquer um dos elementos que temos por ali do castelo ou do próprio convento. Fachada da Câmara Municipal, portanto, como já aconteceu. Ou fachada, ou seja o que for. Aliás, também umas centenas de anos, ou a Igreja de São João, de Santa Maria, qualquer situação dessas. Agora tem que se agir, não se faz nada, as pessoas são apanhadas, aquilo leva. Mas quem é que não faz nada? Quem é que não faz nada? A sociedade como um todo, não é? Isto não se pode picar, é a culpa do município, é da PSP, somos todos nós responsáveis. Se for preciso, nós analisamos e vemos uma pessoa a destruir e não dizemos nada, passamos para o outro lado da rua. Isto também tem que mudar, isto até com agressões, não é? Vê-se pessoas a agredirem e há muita gente que passa para o outro lado da rua. Isto antigamente não era assim. Temos que fazer parte da solução. E não podemos pensar que as coisas são só com os outros. Isto é um dos grandes problemas. Mas nós temos municípios já em Portugal com sistemas de videovigilância. Ainda há pouco estive a fazer uma pesquisa e Leiria, Évora, Estremoz,
o Olhão e tantas outras já têm câmaras e têm os projetos aprovados pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. É importante, porque isto não vai ser visionado por quem quer, não é? As pessoas estão ali, têm competência para o efeito e atuam em sistemas, nas situações de crime, de atropelo àquilo que é normal. Porque isto é tudo muito bonito, mas temos de saber qual é o caminho, qual é a responsabilidade e os limites de responsabilidade de cada um. E também é preciso dar este passo, que é, não podemos assobiar para o lado. E a maioria das pessoas assobia para o lado. Muitas vezes vimos agressões na rua, nem um simples telefonema fazemos para as forças de segurança. Eu por acaso faço e intervenho. Mas a maior parte das pessoas não fazem isso. Isto passa por tudo isto. Nós temos que, se alguém vê, certamente alguém viu já uma vez ou outra a destruição dos contentores, das papeleiras, de património, mas diz, ainda isto me vai correr mal. Mas há muita forma de comunicar. E isto, ou se cria um sistema de responsabilidade, e punir quem tem que ser punido. É isso, não há dúvida nenhuma. Nós temos que pagar impostos, e se não pagarmos, somos punidos. Estes senhores ou estas senhoras têm que ser punidos de forma exemplar, mas a legislação tem que prever. Não é depois entrar no tribunal e entra por uma porta e sai por outra e a seguir vai incendiar outro, porque até achou que foi divertido e que ainda gozou ali com o sistema. Isto tem que acabar. E nós temos muito disto, desta falta de responsabilidade, e punir na hora certa. Punir quem tem que ser punido. É uma palavra bem portuguesa e evitava muita coisa. Agora, mas eu penso que temos que mudar muito, temos que ir às escolas, temos que ir em casa, temos que todo lutar para que isto melhore. Agora, videovigilância, eu defendo, já falei nisto muitas vezes, no centro histórico e nas zonas críticas, devia haver videovigilância. Se existe noutros lados, o próprio governo tinha que criar um decreto que permitisse que isto acontecesse. Porque evitávamos muitas mortes, muitos acidentes graves, muitos atentados ao património, e os meninos e as meninas, ou os senhores que se portam mal, certamente iriam ao torno a ver se melhorava um pouco a coluna vertebral e se punham mais de direita, mais vertical. E isto é responsabilidade de todos e todos temos que participar. Mas se deixarmos andar e passarmos para o outro lado da rua, a coisa não é fácil. Depois não tenho agora assim números, mas é preciso ter a noção que, por exemplo, um conjunto de ecopontos, de estes contentores que em regra estão espalhados pelo nosso concelho e pelos outros, porque eles são da RES e Tejo, custa na casa dos 4, 5 mil euros. Portanto, se imaginarmos que, sei lá, um contentor dos indiferenciados, um contentor daqueles verdes, não é, do lixo indiferenciado, custará na casa dos 1.000 euros. Portanto, enfim, só em contentores do lixo ou da reciclagem, por ano estaremos a falar pelo menos de meia dúzia de situações. Mas depois a isto somarmos a sinalização, as pessoas não têm noção da quantidade de sinais no nosso concelho que desaparecem, ou que são danificados. Muitas vezes percebe-se que é claramente, que é intencionalmente. Portanto, sinalização, sei lá, postos de iluminação, paragens de autocarro, a questão dos grafites, que é ainda uma outra questão paralela, portanto, ou sei lá, bancos de jardim, enfim, tudo o que é equipamento público, que já agora diga-se, é crime punível, portanto, e como deve ser, portanto, estamos a falar de equipamento público. Portanto, tudo isto somado, realmente não tenho aqui nenhum valor, mas ao final do ano são muitos milhares, e claro, ainda a juntar digamos, o custo dos recursos humanos que tem, que depois, em alguns casos, ainda implica, enfim, bastantes horas de trabalho, a resolução destes problemas. Portanto, ao final do ano estamos a falar seguramente de umas dezenas de milhares de euros, umas largas dezenas de milhares de euros, que o município, e com certeza não é apenas tomar, isto infelizmente é um problema transversal, claro que há zonas do país que
terão este problema mais que outras, mas é um problema transversal, e portanto que saem do erário público. E é um prejuízo que nunca é ressarcido. Não há qualquer hipótese do ressarcir, a não ser quando se consegue de facto identificar alguém e no mínimo, portanto, haja a pena que leve a esse ressarcimento. Mas a verdade é que isso é muito difícil. Eu, desde que sou vereador, não me lembro de nenhum caso, e presumo que para trás também não aconteçam. Quer dizer, sei lá, apanhámos uma vez, por exemplo, no mandato anterior, 2 miúdos a pintar as paredes da biblioteca. E demos ali uma pena à moda da escola, ou seja, pusemos-los a eles a limpar, e conseguiu-se, pronto, e a coisa ficou ali. Mas obviamente isto, se fosse formal, se calhar ainda hoje estávamos à espera que houvesse alguma situação, ainda por cima eram menores, portanto, enfim, ali como foram apanhados em flagrante, conseguimos pô-los a limpar, e não só o que fizeram, como ainda mais do que aquilo que fizeram. Mas pronto, isto são casos, e isto era o que devia ser o mais possível, mas de facto é muito difícil identificar as pessoas que cometem estes atos. Muitas vezes estaremos a falar, pelo menos nesta situação dos caixotes do lixo ou outro equipamento aqui mais dentro da cidade, estaremos a falar de, enfim, adolescentes, jovens, normalmente durante a noite, que de forma mais intencional ou com mais um copo ou menos um copo, fazem estes disparates, né? É verdade que depois também haverá outras situações em que não são tanto jovens e haverá já até outras intenções mais recorrentes ou não por trás, e às vezes a vontade única de destruir também acontece, até porque já houve situações em que recorrentemente havia um percurso na cidade em que, e percebia-se que era um percurso porque era sempre, digamos, a mesma sequência de 3 ou 4 papeleiras que ardiam ou eram destruídas, e era sempre o mesmo percurso. Percebia-se, portanto, que era a passagem da pessoa até chegar a casa. A videovigilância aí podia entrar. Agora, a questão da videovigilância, vamos lá ver. Eu sou daqueles que defende que ela é importante em determinados contextos, e não tenho razões ideológicas de base contra a videovigilância. Não sou dos que acreditam que vamos estar a ser vigiados a todo o momento, ou ao contrário, quer dizer, nós já somos, portanto, quer dizer, não vale a pena nós estamos a ser vigiados a todo o momento por tudo. Os telemóveis que trazemos no bolso ouvem as nossas conversas, mesmo que estejam desligados. Se não sabem, isto é um facto. Mesmo que estejam desligados. Portanto, nós somos observados a todo o momento. Portanto, não é a videovigilância no espaço público que nos deve preocupar. E aí é verdade que as regras, nomeadamente pela entidade no nosso país competente para aprovar ou não a colocação de videovigilância em espaço público, são, na minha opinião, demasiado apertadas. Portanto, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é quem pode, ou pelo menos dar o parecer vinculativo para portanto, para estas colocações, são demasiado apertadas. Mas por outro lado, também não acho que isto que seja a solução, porque é impossível, tal como não é possível pôr um polícia atrás de cada pessoa, também não dá para pôr uma câmara atrás de cada pessoa, não é? Por exemplo, estes ecopontos que arderam agora há uns dias estão num local onde, à partida, não faria sentido ir colocar-se uma câmara de videovigilância. Portanto, a questão começa no essencial, na cidadania, portanto, na formação, na questão que o José Delgado dizia de também termos a responsabilidade de denunciar e de chamar a atenção, por muito que nos custe. Eu, há algum tempo atrás, por exemplo, chamei a atenção de umas crianças e depois dos seus pais que estavam a jogar a bola contra a Igreja de São João, contra a fachada da Igreja de São João. Estamos a falar de um edifício com 500 anos, que tem pedra trabalhada, calcária, que é muito frágil. Aliás, recentemente, por exemplo, há uma esfinge que está colocada na base da torre que tinha um pedaço de pedra no chão partida, que era claramente resultado dessa atividade do jogar à bola que se vê tantas vezes, nomeadamente nos fins de tarde na Praça da República. Quer dizer, quando chamei a atenção a alguém, eu é que ainda devia ser o criminoso, porque aquela família quase que me queria bater, mas quem era eu para estar agora a chamar a atenção, e se eu era dono daquilo, e se não sei o quê, isso, enfim. E isto é recorrente, mas nós temos que ter a capacidade ainda assim de enfrentar essas coisas, e porque se todos o fizermos,
E se formarmos desde cedo os nossos jovens, as nossas crianças, não é que isso vá eliminar tudo. Vai sempre acontecer as tais situações em que ou há alguém que até pode ter alguns problemas até mentais, por exemplo, que também acontece às vezes e faça esse tipo de situações, ou tal questão de se juntarem 3 ou 4 jovens e fazerem uns disparates naquelas idades em que isso é mais propício. Haverá sempre situações dessas, mas se a sociedade e a nossa comunidade como um todo for mais preventiva, mais vigilante, mais atuante nestas matérias, porque nós verificamos isto em tudo. Reparem, a cidadania começa em tudo e começa muitas vezes com os pais a ensinar subliminarmente aos filhos que as regras não são assim tão... Eu lembro apenas isto, por exemplo, nós já 3 ou 4 anos atrás começámos uma campanha que normalmente fazemos mais enfoque no início, no arranque do ano letivo, que é o Educar Começa no Carro. Precisamente para tentar o mais possível dizer aos pais que esta coisa de querer levar o carro quase para dentro da escola, subindo passeios, estacionando em cima de passadeiras, o que quer que seja, e que nós vemos a acontecer às portas de algumas das nossas escolas da cidade, e fora da cidade também, que até nos obrigou a colocar um conjunto de pilaretes numa série delas. Quer dizer, começa logo aí. Se eu, portanto, pai, for levar o meu filho à escola e parar em cima da passadeira, à frente da porta do portão da escola, estou-lhe a dizer implicitamente que esta regra aqui não, desde que tu chegues aqui o mais próximo possível, esta regra não interessa muito. Ou esta coisa, ou este exemplo que já dei, do andar a jogar à bola contra a fachada de uma igreja, ou muitas outras situações assim. Isto é formar, só que é formar pela negativa. Portanto, de facto, não pode ser só a escola a educar, são as famílias, somos nós enquanto sociedade, e é muito, muito nestes exemplos de educação informal que de facto as coisas começam. Portanto, de facto, é responsabilidade de todos e começa em cada um de nós.